pessoal, nós estamos aqui agora para a gente poder dar início ao PET 2, né, do segundo bimestre. E assim, a gente encerrou o bimestre passado falando sobre reações de oxi-redução, sobre o número de NOx. E essa primeira parte do PET 2 também é sobre a mesma coisa. Então eu vou fazer um vídeo recapitulando aquilo que eu já falei e reforçando mais a matéria, porque agora ela está bem divididinha. Então a primeira que a gente vai ver é sobre número de NOx. O que é o NOx? É o número de oxidação. Esse número de oxidação, ele tem a ver com a quantidade de ligações que aquele átomo está fazendo em uma substância. Então, por exemplo, a molécula de água, a forma como esses átomos se ligam faz com que esses átomos tenham um número de oxidação. Então, esse número de oxidação, a gente vai determinar ele através de algumas regrinhas. A primeira é que em substâncias simples, o NOx é zero. Por quê? Porque numa substância simples, vamos supor hidrogênio, H2, a molécula é H. Não tem alteração, não tem uma atração mais forte dos elétrons para nenhum dos lados. Então, se essa molécula ela é neutra, ela não forma polos, ela não tem número de oxidação. Então, o número de oxidação dela é zero, porque um anula o outro. Mas as moléculas que são compostas de elementos diferentes, que são as substâncias compostas, elas vão ter NOx diferente. Cada elemento tem um NOx diferente, porque cada elemento vai comportar diferente na ligação química. Então, a primeira regra é substância simples igual a zero. A segunda regra é que nas substâncias compostas, o hidrogênio, o NOx dele é mais 1 porque ele faz uma ligação. O oxigênio é menos 2 porque ele faz duas ligações. E essas duas ligações ficam mais próximas dele. Então, os elétrons ficam mais próximos dele, ele fica negativo. Por isso, esse menos 2. Os elementos da família 1A, o NOx dele é mais 1. Da família 2A, NOx mais 2. Quando se trata de metais, os metais sempre vão ter NOx positivos, tá? Então, aqui, os metais da família 1A mais 1, os da família 2A mais 2. Os da família 5A já começam a causar metais, o NOx deles é menos 3, se não tiver oxigênio, tá? Porque se tiver oxigênio, esses NOx ficam positivos. Aí, tem uma variedade aí, dependendo da quantidade de oxigênio que tiver na molécula, tá? E para isso a gente vai calcular. Mas, se eu tiver algum elemento da família 5A e não tiver oxigênio, o NOx é menos 3. Da família 6A, a mesma coisa. Se não tiver oxigênio, o NOx é menos 2. E da família 7A, também a mesma coisa. Se não tiver oxigênio, o NOx é menos 1. Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente poder fazer esses NOx. Mais duas coisas. Os NOx das substâncias, eles têm que dar zero, né? A soma deles tem que ser igual a zero. E se for um íon, né, um cátion ou um ânion, a soma tem que dar o número da carga desse íon. Então, vamos fazer aqui a da água. O oxigênio, eu coloquei aqui que o NOx dele é menos 2. Então, nós vamos colocar o NOx dele aqui em cima. A gente coloca o NOx representado na parte de cima da substância. E o hidrogênio, o NOx dele é mais 1. Então, aqui, ó, 1 vezes 2 vai dar 2. 2 menos 2, 0. Então, essa substância ela é neutra. Os NOx somando deu 0. Aqui para o NaCl. O Na é o sódio. O sódio ele está na família 1A. Então, o NOx dele vai ser o NOx mais 1. E o cloro, ele está na família 7A. E essa substância não tem oxigênio. Então, no caso, o NOx do cloro vai ser menos 1. 1 menos 1, 0. Então, também a substância fica neutra, fica certinho. Aqui, para o H2SO4. O H é mais 1, como a gente viu aqui em cima. Mais 1. O oxigênio é menos 2. O
enxofre, que é o S, ele é da família 6A. Só que esse menos 2 é só se não tiver oxigênio. Como essa molécula tem oxigênio, o NOx do enxofre, ele muda. Ele vai ficar positivo. E aí, para isso, a gente vai ter que calcular. A gente não sabe o NOx do enxofre. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Vamos fazer o cálculo para saber. 1 vezes 2. Aqui vai ser 2. Mais o enxofre, que eu não sei. Mais menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Então, aqui, essa soma tem que dar 0, porque a substância ela é neutra. O S nós vamos deixar desse lado e vamos passar os números para o próximo. Então, vai ficar 8 está negativo, passa positivo. E o 2 está positivo, passa negativo. S é igual a 8 menos 2, que vai dar mais 6. Então, o NOx do enxofre aqui, ó, ele vai ser mais 6. Porque a gente fez o cálculo e encontramos esse valor. Quando a gente tem oxigênio, a gente sempre vai considerar menos 2. Quando a gente tiver hidrogênio, a gente vai considerar mais 1. Para o caso de elementos da família 5, 6 e 7 que estiverem com oxigênio, esse NOx vai ser positivo, porque o oxigênio vai ficar com o NOx negativo. Então, esse NOx vai ser positivo. E para a gente procurar ele, a gente vai ter que calcular. Aí a gente calcula dessa maneira. Lembrando que a soma sempre tem que dar 0. Eu só fiz a alteração aqui dessas 3 substâncias para a gente poder fazer mais uns cálculos para vocês conseguirem identificar. F2 é uma substância simples, então o NOx dela vai ser 0. Para o NaClO, que é o hipoclorito de sódio, que é a fórmula da água sanitária, nós temos o oxigênio, que o NOx dele é menos 2. Vou pegar um outro pincel aqui. E o sódio, que ele pertence à família 1, né? Então, o NOx dele aqui vai ser mais 1. Para a gente achar o NOx do cloro, nós temos que calcular. Porque o cloro aqui é da família 7, só que ele, como ele tem oxigênio, nós precisamos calcular esse NOx. Então, vai ficar aqui, ó. O sódio é 1. Então, vai ficar mais 1. Mais o NOx do cloro que a gente está procurando, então Cl. Mais o NOx do oxigênio, que é menos 2. Então, a gente vai colocar menos 2. A soma disso aqui tem que dar 0, porque a substância é neutra. Então, o cloro, a gente deixa ele desse lado e vamos passar os números para o outro. O 1 está positivo, passa negativo, e o 2 está negativo, passa positivo. Então, vai ficar 2 menos 1. O cloro, então, vai ser mais 1. Então, aqui o NOx do cloro, mais 1. 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Para o SO4, 2 menos, que esse aqui é o íon, né? Um ânion. A carga dele é 2 menos. Então, o que a gente vai fazer? O NOx do oxigênio continua o mesmo, menos 2. Então, o NOx de oxigênio aqui, menos 2. O S eu não sei, eu quero achar, quero procurar o S. Então, nós vamos deixar o S. Vamos agora ver o oxigênio. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. A soma deles dois não pode dar 0, porque é o íon. A soma tem que dar menos 2. Então, aqui, o valor total tem que sobrar 2 cargas negativas. O 8 está negativo, eu vou passar para lá positivo. Então, vai ficar S igual a menos 2 mais 8. No caso aqui, menos 2 mais 8, vai sobrar S igual a mais 6. Por quê? Eu devo 2, paguei 8, me resta 6, né? Sobra 6 para mim. Então, NOx positivo mais 6. Então, sempre que for o íon, vocês, ao invés de colocar aqui na soma para dar 0, vocês vão colocar o valor que está aqui em cima, tá?
Pode ser um cátion, mas, por exemplo, se fosse um cátion magnésio, 2 mais. A soma teria que dar mais 2, tá? No final da soma toda. Então, dessa forma, vocês conseguem calcular os NOx. Essas regrinhas, elas têm que estar fixadas na mente, tá? Não tem como vocês fazerem cálculos de NOx se não souberem o valor, pelo menos, desses principais. Sempre que vocês forem fazer a atividade, estejam com a tabelinha do lado para vocês irem consultando, até vocês irem gravando isso aos poucos, tá? De tanto exercício a gente vai gravando. E aí até vocês conseguirem fazer tudo certinho. Eu vou trocar aqui agora, eu vou falar um pouco sobre as reações de oxirredução para a gente poder finalizar. Como eu tinha falado no bimestre passado, as reações de oxirredução, elas são reações que ocorrem por transferência de elétrons. Então, sempre vai ter uma substância que vai oxidar e outra substância que vai reduzir. Então, a substância que oxida, ela perde elétrons, aumenta o número de NOx, dos reagentes para os produtos, vai aumentar o número do NOx, e ela vai ser um agente redutor, porque ela vai provocar a redução de outra substância. Já na reação de redução, nós temos uma substância que ganha elétrons, por isso o NOx dela diminui e ela se torna um agente oxidante, porque ela vai provocar a oxidação de outra substância. Então aqui a gente tem o quê? Eu coloquei uma reação para a gente poder fazer os números de NOx e identificar quem oxida e quem reduz. Primeira coisa, o ferro está sozinho, então ele é uma substância simples. Sendo uma substância simples, o NOx dele vai ser igual a 0. O CuCl2, que é o cloreto de cobre. O cloro, ele é da família 7 e não tem oxigênio, ou seja, o NOx dele é menos 1. Então, o cobre vai ser qual o valor? Olha só, cloro é menos 1. Menos 1 vezes 2 vai ficar menos 2. Para zerar menos 2, o cobre tem que ser mais 2. 2 menos 2, 0. Aqui o ferro e o cloro também. O cloro está sem oxigênio, é menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Para zerar menos 2, ferro mais 2. Se tiver dificuldade ainda de fazer direto, faz aquele cálculozinho que eu ensinei antes. O cobre aqui ele está sozinho, então aqui o NOx dele vai ser 0. Vamos reparar quem altera o NOx. Então aqui, ó, eu tenho ferro passando de 0 para mais 2. Então o ferro está alterando o seu NOx, certo? De 0 para mais 2, ele aumenta. Se ele aumenta o NOx, ele sofre oxidação. Então, esse ferro aqui está sofrendo oxidação. Porque ele está aumentando o NOx. A variação de elétrons aqui, vou colocar assim, ó. Variação de elétrons aqui é 2, né? De 0 para 2 são 2 unidades. Então, 2 elétrons que ele perde. São 2 elétrons que ele perde. Agora, o outro que está alterando o NOx é o cobre. O cobre ele passa de mais 2 para 0. Então, aqui, ó, de mais 2 para 0, de 2 para 0 ele diminui. Se ele diminui o NOx, ele sofre redução. A variação de elétrons que ele ganha aqui, de 2 para 0, é 2 também. Então, são 2 elétrons que ele ganha nesse caso. Então, o ferro ele perde 2 elétrons e o cobre ele ganha 2 elétrons. O ferro oxida e o cobre reduz. Com isso, nós temos, então, que quando aumenta o NOx, oxida, quando diminui, reduz. O ferro, por ele estar sofrendo oxidação, ele é um agente redutor. Então, o ferro aqui, ele é um agente redutor.
porque ele está provocando a redução do cobre. E o CuCl2, ele é um agente oxidante, porque ele está provocando a oxidação do ferro. Quando a gente fala de agente oxidante e agente redutor, nós falamos da substância toda, tá? Então, aqui, quem reduz é o cobre. Só que quem é o agente oxidante é a substância toda, CuCl2. Aqui, quem oxida é o ferro, só que quem é o agente redutor é o ferro também, porque ele está sozinho. Só que aqui, quando tiver uma substância, a gente vai considerar o agente, a substância toda. Então, dessa forma, a gente finaliza reações de oxirredução. Só para lembrar, sempre que perguntarem para vocês se uma reação é de oxirredução, a primeira coisa é vocês definirem os NOx dos elementos. Depois que definir os NOx, por aquelas regrinhas, vocês vão analisar quem está alterando o seu NOx. Então, aqui, se altera para mais, oxida; se altera para menos, reduz. E aí, quem altera para mais sofre oxidação, é um agente redutor. Se altera para menos, sofre redução e é um agente oxidante. Dessa forma, a gente finaliza a primeira semana. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Estou à disposição. Vocês podem realizar as atividades da primeira semana e aí a gente vai tirando dúvida ao longo dela, tá? Qualquer coisa, estou à disposição. Bons estudos e até a próxima!